Boa noite a todos. Bem-vindos a esse momento da reflexão. Bem-vindos a esse momento pacífico, de paz, onde a gente consegue se desligar daquele mundo exterior para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Cristo, ensinamentos da vida da gente que a gente tem pela frente. E nesse momento tão específico, onde temos grandes provas e grandes expiações que estamos passando, ora pela falta do trabalho, ora pela doença, ora pela perda de entes queridos, nós vamos fazer nesse momento uma reflexão e uma oração sentida dentro de nós para todos esses que sofrem, para todos esses que de alguma forma perderam familiares, outros que ainda irão perder, porque não está concluído esse processo. Mas enfim, nós estamos aqui hoje reunidos para conversar um pouquinho sobre a semeadura, sobre aquilo que a gente semeia, na verdade, todo dia. Então, sempre que a gente se utiliza de alguma palavra, de algum pensamento, de alguma ação, nós nada mais, nada menos estamos fazendo do que semeando um campo que pode ser de uma colheita farta e muitas vezes de uma colheita muito ruim ou nem conseguir nada naquela colheita. Então, a nossa fala é sempre relacionando a semente mesmo, aquele elemento que nós vamos ali na terra e plantamos, da semente que é as nossas atitudes, que são os nossos movimentos, e que também estão ali plantando, Porque, na verdade, a gente quando pega uma semente, a gente não sabe se aquela semente, tudo que ela tem ali dentro, A gente pode saber assim, essa semente é do maracujá, ok, então eu sei que aquela semente é do maracujá, mas toda a potência que está ali dentro, nós não temos noção do que está ali. Mas como todas as sementes, elas precisam de várias preparações, vários cuidados, para que ela possa vingar, como a gente diz, que ela possa frutificar. E aí nós vamos utilizar de novo essa semente. Então, quando a semente é boa, nós vamos separar essa semente, porque nós sabemos que ela é boa. Se nós tomamos certas atitudes, certas falas, certos comportamentos perante os nossos irmãos, e essa fala é boa, nós podemos guardar essa semente que saiu dali, porque essa semente é boa. Ou seja, ela pode ser boa para outros, ela pode frutificar para outros. E eu vou encaixar no meio uma história para, digamos assim, exemplificar um pouco esse trabalho que é de cada um de nós. Porque muitas vezes a gente pensa que, mas eu na minha vida não ajudo nada, dá a impressão que tudo que eu faço, eu não estou semeando. Estás. Por menor o esforço que você faça, sempre está semeando alguma coisa. Ou para o bem, ou para o mal. Então, conta a história que tinha uma floricultura, e a dona da floricultura era a chamada Dona Amélia. E ela sempre teve sucesso na venda dos seus produtos. Vendia as mudinhas, mas vendia também as sementes. E a vida foi andando, e um determinado dia ela recebeu uma insatisfação de um cliente. O cliente chegou para ela e disse assim: estou insatisfeito com a semente que eu comprei aqui. Ela disse: mesmo? Tá, mas o que aconteceu? Não, eu comprei uma semente, plantei, e à noite eu queria já comer daquele fruto, que era um tomate. E eu já queria usar o tomate no jantar. E aí a Amélia perguntou: mas o senhor plantou hoje a planta? Não, eu plantei a semana passada, mas eu fui paciente, porque estou até agora esperando pelo tomate. Então a Amélia, como nós, ficamos assim pensativos. Está muito apressada essa pessoa, Ela não está dando o tempo certo para colher aquilo. Aí
Aí a Amélia fez o quê? Pegou uma anotação e adicionou uma instrução nova na embalagem, né? Pensando, se esse ser pensa assim, tem outros que também pensam, então vou botar um novo aviso nas embalagens. E botou lá, botou assim, que essa semente segue as leis da natureza, certo? Seguem as leis naturais, ou seja, ela tem um tempo, tem uma biologia que vai ter que se desenvolver adequadamente e tem que ter essa paciência. E botou assim, é preciso ser paciente, né? Porque ela percebeu que aquela pessoa não estava tão paciente, e aí para ser paciente tinha que esperar o tempo necessário para que a natureza daquela semente brotasse. E ok, colocou na embalagem e continuou a vida dela, né? Lá na floricultura. Então, quando a gente pega só esse trecho e a gente se transfere como sendo o semeador, né? E aí cada um de nós o é, muitas vezes a gente está semeando querendo colher aquilo imediatamente. Às vezes tu está ensinando um filho, às vezes tu está conversando com um amigo, querendo mostrar para ele um caminho, mas você está muito apressado, achando que aquela pessoa já abriu, já entendeu. E nós temos que entender que cada ser tem seus hábitos, suas crenças, seu grau de entendimento, de discernimento das coisas. E que é necessário dar o tempo para aquela pessoa. E a gente é muito ansioso, porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa vai realmente nos dar um feedback imediato. E muitas vezes nós lá adiante, depois de muito tempo, ainda olhamos para trás e dizemos assim, eu falei, eu ajudei, mas essa pessoa não quis entender. Não é que ela não quis entender, é que ela está num processo de desenvolvimento. Talvez o solo onde eu estava botando essa semente não estava preparado ainda. O agricultor prepara o solo. Ele não chega e simplesmente revolve a terra, incrusta uma semente e a semente vai dar a produção que ele quer. Se ele quer uma produção maior, melhor, ele tem que adubar, ele tem que proteger, ele tem que cuidar, ele tem que regar. Então, muitas vezes, aquilo que nós fizemos com os nossos irmãos também precisa de muita paciência. Tem que ter calma, tem que ter serenidade. Muitas vezes aquela pessoa não entende e talvez não vai entender durante aquela vida. Um dia entenderá, mas a semente está plantada. Quando a gente fala na semente, é fácil de ver a semente, porque se nós pegamos um terreno baldio, vazio, ele está cheio de matinhos, né? Gramas vegetais. A gente vai lá, capina, limpa, tudo fica limpo, maravilhosamente na cor da terra. E nós viramos as costas. E no dia seguinte nós olhamos, já tem matinho de novo. Está ali. Mas como? Eu limpei. Sim, tu limpaste. Mas tu revolveu a terra. Tu trouxe uma semente que estava ali para uma condição melhor. Às vezes ela estava mais embaixo, às vezes ela estava muito em cima. Então ela não tinha a condição adequada, mas quando ela estiver um pouquinho tampada de terra, mas não muito funda, tem um grau de umidade ali que tu mexeu e criou, permitiu que ela usasse dessa umidade, ela vai brotar. Então a semente está ali no terreno. E é isso que nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer. Não ter medo de semear, não desistir de semear, para que as pessoas com quem nós estamos nos relacionando possam compreender. Talvez não compreendam, assim como nós muitas e muitas vezes não compreendemos aquilo que nos dizem, né? Nossos amigos, nossos mestres, nós lemos às vezes o Evangelho e não entendemos o que está sendo falado. Nós não estamos na terra certa ainda. O bom solo ainda não está preparado. Ele precisa estar bem preparado. E não é só o bom solo. Nós temos que ter a boa semente. Mas como é que eu sei se é uma boa semente? Ora, se eu plantei e o resultado foi positivo daquele meu plantio, é porque aquela semente que brotou dali é boa. Então vamos transferir para nós. Se eu vou para o meu irmão e consigo plantar nele boas ideias e ele frutifica, ali tem boas sementes.
porque eu botei uma boa semente e ele frutificou. Então ele está repetindo o gene daquela semente, o desenvolvimento dela. Então eu devo pegar, eu devo aproveitar a boa semente. E o bom solo não é só largar na terra. Eu tenho que preparar. Muitas vezes falar para alguém precisa mais calma, mais serenidade, mais amorosidade, para docilmente penetrar aquele ser. Porque muitos seres de nós são impertigados, né? São insaciáveis, são difíceis, como muitas vezes nós mesmos somos. Então temos que ter muita paciência, mas não desistir. E olhar para quem está tentando nos mostrar caminhos. Qual é o melhor caminho que aquela pessoa está me mostrando? O que eu devo fazer para seguir esse caminho? O que está me barrando, o que está me trancando a não enxergar? E eu fico ali relutando, negando, dizendo que não, onde é que se viu, eu não vou fazer isso, porque isso aí não tem um bom caminho por aí. Às vezes tem, nós precisamos olhar. Então a Amélia continuou na floricultura dela, fazendo as suas vendas e tal. Deu certo aquela recomendação, que tinha que respeitar o tempo daquela semente e tal. Mas, mais adiante, alguém apareceu de novo. Um outro cliente veio reclamar que ele tinha levado sementes e não tinha dado certo. E que ele tinha lido as recomendações da embalagem, feito tudo como mandava o figurino, quantidade de água, proteção do sol excessivo, tudo. E não conseguiu o resultado que estava. Mas não conseguiu nada, a Amélia perguntou preocupada. E ele disse, não, consegui outra coisa. Mas como outra coisa? Não, eu colhi abobrinhas verdes e eu não plantei para colher abobrinhas verdes. E aí a Amélia, mas será que eu lhe dei a semente errada? Ela foi lá nos seus arquivos, olhou, não, eu lhe vendi sementes de abobrinha verde, aquela longuinha assim, O que aconteceu então? Não, mas eu plantei ela num canteiro de abóboras, que no ano passado o solo estava ótimo, eu reformei o solo, ótimo, e o ano passado deu um monte de abóboras, e agora me deu abobrinha verde. Puxa, do mesmo jeito nós ficamos pensando, ele não entendeu que ele comprou a abobrinha e não vai nascer abóbora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Corre a Amélia lá, pega de novo a embalagem e resolve fazer uma nova anotação, acrescentar mais informações. Então ela botou assim, que o tipo de semente que você plantar, onde você plantar, e a época do plantio deve ser respeitada. Por quê? Porque o que você plantar é que determina o que você vai colher. E nós humanos, quando nós queremos plantar na cabeça de alguém, ou plantar uma direção numa empresa, ou na minha família, ou no meu parceiro, ou na minha parceira, como que eu faço? Eu tenho que saber que tudo tem o seu tempo, e não é naquele solo muitas vezes, porque não está preparado, que vai escolher o que você está plantando. E muitas vezes nós não conhecemos, não estudamos essa situação, e quando esbarramos, ele não está preparado. E aí nós vamos plantar abobrinha, num terreno de abóboras, e não vai nascer abóbora, vai nascer abobrinha. Se nós pegarmos um tantinho assim, um canteiro com um tantinho assim de terra, tantinho assim, e eu plantar cenouras, que tamanho vai ser a cenoura, Que tamanho vai ser a cenoura? Ela só tem aquilo de terra. Entre nós é a mesma coisa. Muitas vezes o solo ainda não está preparado. O conhecimento, a informação não está aberta naquele ser ainda, para que ele absorva, para que ele faça o seu entendimento e ele possa realmente desenvolver uma cenoura grande. Ele não vai, porque ele tem pouca terra. Então, a Amélia tinha toda a razão em fazer as anotações, tentando alertar outros para que cada um percebesse que o plantio tem um tempo certo, que ele tem um momento adequado, e que plantar é fácil, colher é difícil. Colher é difícil. Quando nós plantamos um coco, esse da Bahia, que dá aqueles cocos verdes,
colher não é fácil, né? Ou nós esperamos o tempo dele cair, e aí nós estamos ansiosos, queremos que ele venha antes do tempo, nós temos que subir. Quando nós vamos na serra, olhamos na época do pinhão, ou a pinha cai, ou as pessoas sobem para tirar a pinha, mas estão adiantando um processo. Muitas vezes, entre nós seres humanos, não dá muito para adiantar o processo, porque cada um de nós compreende de acordo com o nosso entendimento das coisas. Eu aprendo de alguém, eu ensino para alguém. Eu aprendo de outrem, ensino para... E assim eu vou trocando. Porque nós somos plural, nós não somos singular. Até o Pai Nosso é plural. O pão meu de cada dia? Não, o pão nosso de cada dia. Né? E venha a nós o teu reino para mim? Não, venha para nós o seu reino. E assim vai. Ele sempre nos mostra que nós somos plural. Se não somos plural, é porque nós devemos e podemos fazer semeadura no seu tempo certo, aguardar o seu tempo certo para depois colher. Muitos frutos precisam cair do pé para a gente dizer estão bons. Outros vão cair já apodrecidos, porque precisavam ser colhidos antes. Então, aos nossos olhos, muitos de nós passamos desapercebidos, cometendo uma série de erros, de desvios de conduta, porque caímos cedo ou ninguém nos tirou no tempo certo. E nós não percebemos. Então nós não podemos acusar os outros, nós não podemos julgar os outros. Nós precisamos, sim, olhar para o que eu possa compreender e que eu possa absorver, que eu possa evoluir com aquele pequeno conhecimento que cada um de nós ganha todos os dias. Ele nos ensina que nós temos que olhar para o dia com as suas dificuldades, o que o dia nos oferece e viver aquele dia. Não adianta querer viver o depois de amanhã ou amanhã. Eu preciso viver o agora. E muitas vezes, claro que nós queremos coisas melhores e muitas vezes, para nós o melhor parece ruim. Por que parece ruim? Porque aparecem dificuldades que nos dão a impressão que nós não estamos preparados para vencê-lo. E muitas vezes levaremos uma semana, um dia, um ano, 2 anos para vencer aqueles obstáculos. Mas se nós, humildemente, sabermos esperar o momento da frutificação, nós iremos colher. Não tenhamos pressa. A gente está sempre com pressa, porque a gente aprendeu pelo mundo material, pela vida material, que a gente precisa ter pressa. Pressa para ganhar o sustento, pressa para acumular, pressa para aposentar, pressa. Esquecemos que não precisa ter pressa. Eu não preciso acumular. Deixa as coisas virão naturalmente. Então o poder da nossa palavra é muito grande. O poder das nossas ações é muito grande. E nós devemos nos respeitar como evangelizadores, todos nós. Porque de alguma forma nós somos influentes para alguém, assim como alguns são influentes para conosco. E é como dizer assim, eu passei da fase de abortar, né? Então eu aborto, eu como marido não vou mais exigir, minha esposa não vai fazer um aborto porque já está numa idade que já passou. Engano? Engano. Porque a minha palavra tem o poder de influenciar alguém a fazer um aborto. De orientar de forma impura, de forma injusta, alguém e a ser alguém cometer. Então eu tenho que estar sempre atento. Sempre atento. Porque a minha palavra é poderosa. E quando eu fui procurar, eu tinha lido uma vez e fui procurar em Tiago, Tiago vai falar do fogo, mas de uma forma diferente. Né? E a gente sabe que o fogo, nós temos o fogo como algo purificante, porque é algo que queima, que elimina para recomeçar. Tanto é que por instinto dos seres da lavoura, né? E também para facilitar o trabalho, para ser mais rápido, eles tinham por hábito fazer a queimada. Ou seja,
durante o plantio estava mais limpo, depois que terminava o plantio, as outras sementes brotavam e atrapalhavam o novo plantio. Então, ou você vai lá na picaretinha, né, na enxada, e remove, limpa tudo aquilo, e muitos, por causa da pressa, botavam fogo. Então você, digamos assim, você tira o inso, mas você tira a qualidade do solo, porque você queima elementos químicos que eram importantes para aquele vegetal. E aí eu sou obrigado a acrescentar outros elementos para poder compensar os que eu queimei. Interessante, né? E aí Tiago diz assim, a língua também é um fogo. Dá a impressão que não precisa nem comentar, né? Que a língua também é um fogo, que a língua queima. Os grandes hecatombes, né? As grandes chacinas, fuzilamentos, sacrifícios da humanidade que fizeram, foi por uma palavra mal interpretada ou mal colocada, demonstrando o poder da palavra, que isso se concretizou, passou a existir, passou a ser uma verdade naquele momento. Então, dentro do nosso plantio, a nossa língua deve buscar o verbo correto, a palavra certa, a palavra boa, porque se eu ponho a palavra boa é a mesma coisa que depois eu ir lá e pegar a semente boa, porque a palavra foi boa, eu tenho sementes boas. Se a palavra não for boa, eu não tenho. Então a língua é como fogo, e nós julgamos, nós criticamos, nós vivemos a todo instante comentando coisas na falácia, né? Na palavra, até mesmo condenando, até mesmo jogando no fogo aqueles irmãos nossos, simplesmente por posições que nós não abrimos mãos e não entendemos que aquele ser está naquele estágio, ele está naquele estágio. A palavra tem muita força. Também Tiago diz assim, ó, sede cumpridores da palavra. Seja cumpridor da tua palavra e não somente ouvintes. Porque muitos de nós somos ouvintes. A gente pega uma palavra boa, traz para o nosso coração, trabalha em nós uma transformação e continua guardando a palavra para a gente. Não seja apenas ouvintes. Essa palavra tem que sair de dentro. Ela tem que ir embora, ela tem que dar continuidade. É um verbo que passou por ti e tem que ir em busca de outros irmãos. Para que os outros também compreendam, para que os outros também se desenvolvam, aprendendo o que tu aprendeste. Mas o homem é egoísta, o homem quer aprender para si. Porque se ele não mostrar para o outro, ele fica com o poder daquilo, porque ele conhece, o outro não conhece. Grande e ledo engano nosso. Não é assim. Quanto mais eu ensino, mais eu me liberto daquilo para ir para outro conhecimento. Se eu não ensino, eu seguro para mim, e aí os outros conhecimentos vão passando na minha frente, e eu estou preocupado com esse conhecimento e esqueci dos outros. Então não tem evolução. Né? O mestre nos diz o seguinte, deixa eu buscar aqui, ele nos dá uma chamada muito interessante, que ele diz assim, ó, lance as tuas inquietudes, as nossas inquietudes, quando nós estamos inquietos, né, para lançar sobre as tuas esperanças em Deus, em Cristo. Pega a sua inquietude. E você tem esperança no Cristo? Então você lança em si. E as suas inquietudes se desfazem. Elas vão se diluindo. Então eu preciso, desta forma, porque se eu confio lá em Deus, Ele só nos cogita o bem-estar. Ele não cogita fazer mal para nós. A tarefa dele é fazer nós termos bem-estar. E se nós temos bem-estar, para nós termos o bem-estar, nós precisamos mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar ações, mudar maneiras de pensar das coisas e de agir com as pessoas. Francisco de Assis, né, que diz, permitir que eu console mais que eu seja consolado.
Ora, eu consolar alguém mais sem cobrar, sem pedir, sem interesse nenhum que ele me console. Que eu compreenda mais o outro sem que necessariamente o outro me compreenda. Olha a amplitude dessa doação e que permite que eu ame mais que eu seja amado. Eu amo mais. E a gente, na verdade, quer ser amado, a gente quer ser bajulado, a gente quer ser visto primeiro. Tanto é que desde criancinha nós já dizemos assim: fui eu que vi, fui eu que fiz, fui eu que avisei, fui eu que saí correndo, fui eu que cheguei na frente. Né? E nós adultos olhamos para aquilo e dizemos: eu também era assim. Não entenderam o recado, não? Que não é para ser assim. A criança está ali avisando que nós continuamos adultos com a mesma mentalidade de criança. Numa conversa nós queremos falar mais alto porque nós queremos dizer que nós conhecemos aquilo. Ou que nós vimos também, que nós já chegamos, que nós já entendemos, que nós já... Né? Ou que eu fiz, que eu dei, que eu ajudei, que eu fiz, que eu te dei. Amar mais que ser amado. E às vezes amar mais sem necessariamente ser amado. Porque se eu amo mais, eu estou plantando uma semente que amanhã eu vou colher um fruto bom. E às vezes esse fruto bom não virá daquela semente. Porque o que aconteceu? Eu dei aquela semente para aquele ser humano. Aquela árvore cresceu, aquele vegetal cresceu, deu os seus frutos. E eu não estava. Eu estava viajando, estava fora. Quando eu voltei, não vi o resultado daquela frutificação. Mas aquela semente boa caiu em outro solo. E lá nasceu. E lá frutificou. E de repente eu fui até lá e colhi. Aquela semente me alimentou. Não foi essa? Foi. Porque eu plantei aqui. Não colhi aqui, mas colhi na sequência. Então sempre volta para nós. Por isso que a gente tem a fé, a confiança que Deus nos quer dar sempre o bem-estar. Porque eu vou colher. Não para aquele vegetal que eu plantei a semente, porque nem sempre vai ser daquele. Mas vai ser daquela semente, que vai nascer outra semente, que vai nascer outra semente. E amanhã eu volto a colher. Eu volto a colher. Então nós não escapamos disso. Nós estamos sempre envolvidos. Em Gálatas, ele diz assim, que o homem que semear isto, né, as sementes, também colherá. Ok, então todo homem que semear. Mas quem semeia para a sua carne, colherá destruição. O que é semear pela carne? É semear pelo seu interesse. É semear pelo seu rendimento, pelo seu bem material, pelo seu conforto, sem olhar a quem. Se nós estamos semeando pela carne, para atender às nossas necessidades instintivas, materiais do homem, nós colheremos destruição. Mas aquele que semear para o Espírito, vai colher a vida eterna. Aquele que semear não cobrando retorno, aquele que está semeando sempre pelo melhor caminho, ele vai amadurecendo de uma forma diferente. E ele vai evoluindo de uma forma diferente. Não vai sofrer as angústias. Não fica na luta diária que nós temos quando nós estamos apenas ligados às coisas materiais. Porque as coisas materiais, assim como nós as pegamos, elas desaparecem da nossa mão. A gente compra um chuveiro bonito, por exemplo. Aí o chuveiro estraga. A gente compra uma geladeira que foi super eficiente, ficou lá 10, 5, 8, 10 anos, 3 anos, um ano, um mês, e puf, estraga. O material vem e vai. O que nós semeamos é para o Espírito. Não vem e vai. Ele vem. E vai, mas para o lugar certo. É algo que você frutifica dentro de ti. Porque quando a gente fala da semente, e Cristo fala muito da árvore, né? Mostrando que a árvore dá abrigo, porque lembra a casa, dá sombra, porque lembra o bem-estar, o descanso, né? Porque dá o fruto, porque dá o alimento, né? Traz o alimento, dá a floração, né? que é a beleza. Veja,
A árvore é um símbolo interessante porque mostra tudo aquilo que uma semente é capaz. Mas a semente precisa estar em solo fértil. Se o solo não estiver fértil, é responsabilidade sua, minha, ir preparar esse solo. Então, muitas vezes, e a gente sabe disso pela psicologia, que os nossos filhos até os 7 anos, as crianças em geral, não só nossos filhos, até os 7 anos, eles ainda estão muito ingênuos, muito queridos, muito amáveis, muito singelos, né? Eles não se revelaram ainda realmente com aquela força espiritual, aquele ser que está guardado ali dentro. Mas se eu estou cuidando daquele solo, eu vou colher depois do resto das idades dele coisas boas. Eu não vou me arrepender, né? Muitas vezes a gente não prepara o solo nem até os 7, nem até os 40, nem até os 60. E daí os filhos nos causam muitas dificuldades. Mas nos causam porque eles vieram para que nós os modificássemos. E nós não nos modificamos. Nós não colaboramos com eles. Se nós não colaborarmos, não é colaborar materialmente. Materialmente eles um dia mesmo irão buscar a sua sobrevida. Mas é prepará-los para a vida eterna, prepará-los para alimentar o Espírito, para ter prazer de conhecer as coisas, de se modificar e de perceber que quando você planta e que você colhe coisas boas, dá um prazer enorme. Dá um prazer, é que nem você plantar uma sementinha e amanhã comer o pé de alface. Aí tu, puxa, que legal. Mas aquilo vai terminar, né? Que é um pé de alface. Um pé de alface. Aí eu comi, poxa, que legal, plantei e colhi. Ah, mas agora eu tenho que continuar. Veja que até a árvore frutífera, ela deu fruto. Tem árvore que dá fruta 40, 50, 60 anos. Até mais às vezes. Ok, pai, então plantei, agora vou sentar na sombra e vou só... Não. Vai chegar um dia que ela vai pegar fungos, que os galhos estão muito pesados e que ela vai ficar pedindo para ti, escuta, saia da sombra, dá uma lavada em mim, me poda, porque eu preciso levar um impulso, aduba de novo a terra que está ao meu redor, que minhas raízes já estão lá adiante para tentar se alimentar e tu não está percebendo. E a gente não está percebendo. A gente só quer ficar colhendo. A gente, no fundo, muitas vezes olha para Deus e quer que Deus, para aí, vem cuidar de mim. Não vai me cuidar, Ele está cuidando de todos, não. Mas a gente, no fundo, dá a impressão que só somos nós e que Ele teria que parar todas as coisas que Ele está produzindo para vir nós atender. Então, colher requer esforço. Requer esforço. Do início ao fim. E depois que a gente colhe que vai fazer o replantio, começa tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. A nossa vida é feita de repetição para que a gente grave, para que a gente aprenda. Olha para uma criança pequena, que ela nunca pegou uma bolinha e jogou assim no chão até lá. Aí a primeira vez que tu jogar uma bolinha até lá, que ela sai correndo atrás, ela gostou, está satisfeito? Não está satisfeito. Ela vai te fazer mais umas 40 vezes tu jogar. E nós, com toda a nossa paciência, Deus, já jogamos o suficiente. Não, fica mais um pouquinho. Porque ela vai cansar, porque ela vai gravar. Na hora que ela está registrando, ela está repetindo 10, 15, 20, 40 vezes. Aí quando a gente, e eu sei porque eu sou adulto, já passei por isso, né? Aí tu fica assim, quando é que vai parar? Parou. E aí, outro caminho, outra história. Porque ela registrou. É o aprendizado, a mesma coisa para nós. Nós precisamos repetir. Não precisa perdoar 7 vezes 70. É simbólico. É só para mostrar que nós temos um longo tempo para aprender as coisas. Para que a nossa cabeça, a nossa cachola, como a gente diz, esteja aberta para receber esse ser eterno que nós somos e em compreender a vida eterna, que nós somos numa evolução e nós temos que ter paciência e esforço ao mesmo tempo para poder fazer a nossa transformação
E é necessária a nossa transformação. Nós não temos como ser diferente. Então, lá na história da Mary, a gente viu que nós seres somos muito apressados, muito atribulados, muito ansiosos, queremos que as coisas aconteçam de uma forma como nós achamos que deve acontecer. E não são assim. As coisas na vida da gente acontecem na hora certa. Hoje nós temos uma pandemia, temos um enclausuramento, temos uma dificuldade de relacionamentos, mas chegou na hora certa, por algum motivo. Tenha paciência. Como diz Chico, paciência, tudo passará. E o ensinamento virá junto. Será que a ciência vai dar uma explosão preocupada com essas pandemias que poderão outras ir surgindo? E vai ser serão muito mais, a ciência será muito mais hábil, muito mais veloz no sentido de chegar aos resultados? O que vai acontecer? O que vai acontecer conosco? Que nos afastamos e a gente percebe, como nós nos vimos hoje, tem vontade de abraçar. Temos. Hoje nos respeitamos, mas se um dia nós pudermos voltar, será que um dia voltamos? Nós queremos que sim. A vontade de abraçar, de dar aquele carinho. Eu lembro que lá na minha casa eu fiz um papelão assim, escrevi, eu deixava atrás da porta e assim de vez em quando eu chegava às vezes antes da palestra, botava aquele cartaz e ficava na frente ali na porta esperando as pessoas chegarem. E ali eu botei assim, abraços grátis. Aliás, eu botei assim, abraços longos grátis. Como se fosse assim, tu queres um, E eu ficava na frente entregando um panfletinho, E as pessoas vinham, muito envergonhadas de baixar a cabeça para ler, ficavam ali, pegavam um papelzinho, E iam indo e disse, só queres isso? Aí as pessoas davam aquela olhadinha, um abraço, eu quero! Aí eu abraçava, as pessoas queriam soltar. Eu disse, não, tu não lê esse direito, lê de novo. Abraços longos. Difícil de dar um abraço longo. Porque um abraço longo tem que ficar. Tem que sentir o calor. Nós somos isso. Nós, americanos, então, que somos todos dengosos um com o outro, todo mundo é carinhoso assim, temos uma facilidade enorme. Então, depois de várias semanas fazendo, saltando assim os dias da semana, e eu ia lá quando eu ia fazia essa brincadeira, muita gente depois cobrou, sentiu falta. Ou muitos já vinham correndo, eu quero. Semeando. Aos poucos, nós agora paramos de semear algumas coisas, estamos preparando outras, que virão melhores, muito mais fortes. Porque o dia de amanhã sempre vai trazer a sua carga de problemas, de alegrias, de bem-estar, de tudo. E nós estamos aqui prontos para o dia de amanhã também. E vamos enfrentar. Vamos vencer. Vamos aprender a conviver com essas coisas. Hoje está difícil, entre aspas, e amanhã poderá não estar tão difícil, e depois de amanhã vai estar ótimo. Tudo depende um pouco também da nossa maneira de encarar esses problemas. A nossa maneira de ir lá preparar esse solo. Se eu não preparo ele com os ingredientes adequados, também não vai dar certo. Eu tenho que saber preparar. As plantas, umas precisam de algumas coisas, outras de outras. Outros ingredientes químicos para ter uma frutificação melhor. Mas nós estamos atentos. Ora faz de um jeito, ora faz do outro. Ora vai lá, só arruma a terra, nem planta. Porque se você arruma a terra, alguém vai lá e põe a semente. E brota também, Então muitas vezes tu fala com um amigo, com um vizinho, e falasse algumas coisas, e depois de uns meses, um ano, ele diz assim, um dia tu me disseste tal coisa. Eu disse. Não é assim? E aí tu diz, nossa, eu preparei o solo. Às vezes eu não plantei, eu só preparei o solo, mas aquilo que foi dito vai estar frutificando agora, porque alguém passou depois e largou uma sementinha. E nós somos assim, nós somos plural, sempre se multiplicando. Então, para hoje é isso, que sirva de reflexão, que a gente possa pegar essa energia positiva, que estamos aqui hoje, um grupo bastante restrito, mas na internet ampliando aí para todo mundo, então que a gente possa refletir, levar
o carinho, o amor que nós temos para todos, não só para aqueles que nós queremos, porque aqueles que nós queremos é fácil de dar o amor, de dar o carinho. É igual para aqueles que a gente tem dificuldade mesmo, perdoando, né? Fazendo oração por eles também, né? E pedindo que a luz também ilumine a eles, mas que ilumine a gente também, porque nós também estamos muitas vezes numa cegueira e não queremos enxergar, né? Eu sempre digo assim, o que é certo, em tudo. No teu trabalho, na tua família, na política, nos governos, tudo que é certo, é certo. O que não é certo, não é certo, está errado. E o que está errado tem que ser retirado. Nós precisamos sementes boas, então precisa ser certo. E as sementes, para serem boas, elas têm que ser boas, que realmente dão uma frutificação grande em quantidade para nos alimentar. Ok? Que assim seja então. Boa noite, obrigado pela atenção.